Alô Brasil, alô você, como é que vocês estão por aí? Tudo tranquilo? Tudo bem? Benção minha mãe e um abraço à minha sogra. Tudo GG, tudo joinha, né? Todo mundo com saúde. Todo mundo pulando aí o galo da madrugada, né? A festa tradicional aí no meu Recife é bom demais. O galo da madrugada é muito bom. E nessas andanças aí, o tema de hoje é sobre ferramenta, preços de ferramentas. Nessas andanças por aí, e a gente que trabalha com isso, trabalha muito com ferramenta, eu pensei em fazer algo comparando nos corredores aí dos supermercados, os preços de ferramentas, não, mas assim, foi uma coisa muito em cima agora. Mas de qualquer forma eu vou fazer aqui uma breve comparação das ferramentas que a gente pode usar em casa, utilizar em casa, né? Ou até no trabalho de maneira geral. E eu fiz a comparação entre preços de ferramentas no Brasil e aqui em Portugal. Uma breve comparação aqui de preços, coisas de umas 4 ferramentas aí, vai, só para a gente ter ideia. Inclusive eu estou com óculos aqui, né, também, só para a gente ter ideia, né, dessa comparação de preço aí, como é que funciona. E o porquê dos valores serem tão diferentes, vamos colocar assim, diferentes em Portugal e no Brasil. É isso aí, vamos ao tema. Por que as ferramentas são tão baratas em Portugal, diferentemente do Brasil? Por quê? No Brasil, a gente sabe, né, uma furadeira pode custar aí valores altos, valores absurdos, né? E enquanto em Portugal e na Europa de maneira geral, as ferramentas são itens baratos e vendidos nos supermercados, por exemplo. Tem muitos supermercados que se vendem ferramentas, o Aldi, o Action. Então, o porquê dessas ferramentas serem tão baratas? Existe alguma razão para isso, né? E eu vou explicar aqui de forma muito sucinta a razão desses valores serem tão díspares aí. Vamos lá. Se vou fazer uma comparação, como eu disse, né? Algumas ferramentas, depois dizer o porquê, dizer o porquê dessas ferramentas serem tão baratas. Por exemplo, eu vou colocar umas figurinhas aqui, né? Por aqui, das ferramentas, dos objetos e os valores comparando Brasil e Portugal. Acompanha aí. Furadeira Parkside básica. Em Portugal custa mais ou menos aqui 25 a 40 euros em Portugal. Já no Brasil custa de 180 a 350 reais. Veja que valores aí. Veja que valores. Uma furadeira Bosch, olha a figura aqui, 12 volts. Aqui na Europa, aqui em Portugal, custa de 60 a 90 euros. Já no Brasil custa de 400 a 800 reais. É um valor consideravelmente alto, né? Consideravelmente alto. É o conjunto de chave de fenda, né? O conjunto de chave de fenda. Aqui gira em torno de 8 a 15 euros. 8 a 15 euros. Já no Brasil custa de 50 a 120 reais. Seria interessante que eu fizesse aí, como eu disse, uma comparação dos corredores dos supermercados ou até em lojas específicas de ferramentas, né? Seria interessante, isso vai ficar mais real para a gente ver lá como é que funciona. Mas de qualquer forma, vale aqui a comparação, né? Eu acho que isso é um tema importante porque se você quiser fazer um conserto em casa, sua esposa pede para você fazer, é sempre tá aqui, já que não está fazendo nada, conserta a cama, conserta isso, conserta aquilo outro, então é sempre necessário, é sempre bom você ter pelo menos um kit básico de ferramenta em casa, né? É sempre bom. A gente nunca sabe quando é que vai ser preciso usar. Então tem que ter, né? Tem que ter um kit de ferramenta. Mas aí fiz essa comparação só pra gente ter uma ideia. Mas segue. Aí a gente chega aqui, pelo menos eu pensei assim, comprar ferramenta aqui deve ser uma coisa absurdamente cara, né? O brasileiro pensa dessa forma, né? Ferramentas são itens caros. Eu pensei assim, quando eu cheguei aqui eu pensei dessa forma. Ferramentas deve ser uma coisa cara. Furadeira, né? Instrumento de medição, multímetro, deve ser uma coisa cara. E não, realmente não é cara. Você consegue comprar de forma tranquila, é bastante acessível, Em Portugal, os itens são vendidos nos supermercados, né? Agora, vamos ao item da questão aqui. Por que essas ferramentas são tão baratas realmente em Portugal? Por quê? Portugal, todo mundo sabe, né? Evidentemente, faz parte da União Europeia. Então, há um mercado integrado entre os países da União Europeia. Há um mercado integrado. Aí acontece menos taxas entre os países e a logística é barata. Então, como os países são muito próximos um do outro, né? As fronteiras são próximas umas das outras. Então, a logística fica barata, né? Entre esses países. Então, isso é uma das razões das ferramentas serem tão baratas aqui. Menos impostos em cascata. Tem muito menos impostos em cascata em relação nas ferramentas, né? Já no Brasil, a gente sabe a quantidade de impostos que incidem nas ferramentas e também em outros itens. Quais são esses impostos que todo mundo já sabe? Quais são? São ICMS, PIS, IPI, COFINS e a logística. A logística é muito longa, as estradas, aquela coisa toda. Então, a logística é enorme, muito longa, né? O país também é continental e tudo isso influencia para que as ferramentas
custem do dobro até o triplo do valor para chegar quando chega aqui no consumidor, né? Essas são as razões aí dos valores serem tão altos no Brasil. Resultado, como eu disse, o mesmo produto pode dobrar ou até triplicar de valor para o consumidor final. Aqui também, né? Vende, como eu disse, vendem supermercados, vendem ferramentas, o Lidl, o Aldi, a Action. Eles vendem ferramentas como os produtos sazonais, como produto sazonal. Opa, verão se vende muito, né? Coloca lá na prateleira e há umas grandes promoções aí. Então você consegue comprar, como eu disse, ferramenta barata, né? Uso doméstico, ou até profissional também. Consegue trabalhar, usar em uso profissional, comprar para usar profissionalmente. Um preço bastante acessível, bastante acessível. Isso gera preço agressivo, né? Isso gera preço agressivo, competição. Produto em massa chinesa, então também tem essa questão. Há muitas casas chinesas no Brasil inteiro, no Brasil e aqui também muitas casas chinesas. Isso gera uma competitividade grande, uma competição grande. Muitas empresas compram em grandes volumes e a consequência é o seguinte, que o preço unitário acaba baixando necessariamente, né? Quando você tem outros concorrentes oferecendo o mesmo item, necessariamente você tem que baixar, né? Para poder também vender. Base de compra relativo, né? Com o mesmo valor, como eu disse, né? Com o mesmo valor no Brasil, na Europa, é possível comprar ferramentas boas facilmente. No Brasil já vira, como eu disse, um gasto relativamente alto, né? Fatores que deixam os valores de ferramentas mais baratas. Quais são os fatores? Eu já disse, mas eu vou aqui repetir, não custa nada repetir. Quais são? Importação barata, né? Importação barata, logística curta, como eu disse, os países são muito próximos aqui um do outro, menos impostos acumulativos, vocês viram aí a quantidade de impostos no Brasil, né? Concorrência forte, como eu disse, marca branca como Parkside, Dexter e tantas outras aí, né? Quando eu cheguei aqui me deparei com esses valores, realmente você tem um poder de compra em relação às ferramentas para quem gosta de trabalhar com isso, ou quem precisa trabalhar com isso, você tem um poder de compra interessante, poder de compra bom. A gente nunca sabe quando é que vai precisar, né? Nunca sabe. É bom, como eu disse, é bom ter sempre um kit de ferramenta básico em casa para você solucionar as coisas aí. Me diz aí se você, quando chegou aqui, não se deparou com isso também. As ferramentas baratas, são acessíveis. Você que trabalha com isso ou não, o que é que você achou do tema aí? Achou do vídeo interessante, né? Achou o tema interessante? Para partilhar, para compartilhar, né? E para seguir, para compartilhar e para seguir. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, né? Eu acho, para quem trabalha com isso, ou até para quem não trabalha, como eu disse, para quem não trabalha e precisa usar, nunca se sabe, né? Precisa consertar alguma coisa em casa, sua esposa pede ou não, mas você se acha a necessidade de consertar algo em casa, é sempre necessário. Ou você que trabalha, né, e precisa comprar para trabalhar de forma profissional. E existem as ferramentas, são preços bastante acessíveis, né? Espero que vocês tenham gostado do tema, do assunto, e comenta aí se vocês também acharam os valores acessíveis. Grande semana para todos e um grande abraço.